de ir perguntando no momento que tiver dúvida. Porque como a base ela é um pouco extensa, talvez, sei lá, você tenha uma dúvida agora no começo de um atributo de topografia e lá no final você já nem lembra da pergunta. Porque, assim, é muita informação. Então, eu peço que vocês se atentem principalmente na parte hidrológica, que é o que a gente vai utilizar na disciplina. Mas, assim que tiverem perguntas, podem fazê-las. Tudo bem? Deixa eu compartilhar aqui. Vocês estão vendo a tela? Ou não? Sim, né? Sim, André, estamos vendo aqui, tá certinho. Beleza. Bom, pessoal, então, eu vou falar um pouco sobre esse banco de dados que a gente está desenvolvendo, que ele surgiu como uma ferramenta para o desenvolvimento do meu doutorado, e ele acabou se tornando um dos principais produtos do meu doutorado. Porque a gente tinha a ideia de trabalhar com, a gente tem a ideia e vai trabalhar com sensitividade de bacias em relação a mudanças climáticas, e esse banco ele seria construído de qualquer forma para a minha utilização própria, e a gente achou que seria útil a gente também fazer um negócio para todo mundo, ficasse disponível, criar um produto mesmo para divulgação científica, né, para produção científica também. Bom, então eu sempre coloco essa imagem aqui, que ela tem as diversas faces dos problemas causados pela água ou pela falta da água, né? Que a gente tem todas as situações possíveis. A gente tem eventos extremos com excesso de água e com falta de água. E isso basicamente foi o que levou a gente a investigar qual seria o comportamento das bacias brasileiras frente a esses eventos extremos, as mudanças nas características do clima, do comportamento das bacias em geral. E a gente também adicionou essa questão da mudança climática, né? Porque as mudanças climáticas elas vão intensificar todos aqueles processos que eu mostrei anteriormente na figura, né? Então, a gente tem que levar em consideração as mudanças climáticas, né? Elas vão ter impactos tanto na economia, na sociedade, no meio ambiente, impactos significativos e no mundo inteiro. E no Brasil, a gente pode esperar que os eventos extremos fiquem mais frequentes. As secas, as inundações e os deslizamentos, por um exemplo. E isso tudo pode afetar a produtividade agrícola, produtividade energética e alimentar do Brasil. Porque a gente depende da água para absolutamente tudo no Brasil. O Brasil é um país que até a matriz energética, cerca de 80% é hidrelétrica. Então a gente depende disso e precisa saber como a gente vai, quais serão as possibilidades para o futuro. Então a gente precisa planejar o futuro, saber o que fazer em determinada situação que possa acontecer. E a gente tem ainda uma importância maior a nível global, contexto global, pelas dimensões do Brasil, pelo que o Brasil é e pelo que o Brasil tem. A gente ocupa aproximadamente 50% da área da América do Sul, a gente tem uma variabilidade gigantesca na paisagem no Brasil, nós temos 6 principais biomas que são completamente diferentes uns dos outros, a gente tem aproximadamente 20% da flora mundial e 12 a 18% da água doce do mundo, do planeta, ela corre nos rios brasileiros. Então, o Brasil ele uma fonte inesgotável de investigação científica na área hidrológica, na biológica também. E a gente pode ver isso em vários artigos. Oi. Não, o seu slide acho que está travado. Ué? Aqui eu vejo só a gente tá no primeiro slide ainda. André, ficou travado aí sua tela. Nossa, vocês acharam que eu estava falando meia hora em um slide só, né? Coloca na apresentação, André. Possivelmente é porque você estava passando para o lado em vez de passar para baixo. Então agora está funcionando. Não, mas é que aqui eu apertei agora para
para apresentar e ele não está indo até lá. A gente está no terceiro slide agora, na visualização. Tá, então eu vou apresentar assim mesmo. Não vai ser só a janela ou a tela inteira? A tela inteira. Vixe, que estranho. Tenta passar para cima e para baixo aí agora. Agora ele vai porque ele está no... vai ele não tá... Acho que não tem problema apresentar assim, né? É que você está apresentando duas telas. A gente está vendo uma tela e acho que você está vendo na outra para apresentar para a gente, né? Não, eu estou passando aqui em um computador só. A outra eu estou só olhando, na verdade. Porque eu estava conversando com o Paulo antes na outra. Eu vou apresentar assim mesmo, sem tela cheia. Bom, então eu estava aqui no terceiro slide falando sobre a água doce do Brasil e tal. E isso tudo que eu falei até agora, que vocês apenas ouviram olhando essas belas imagens, foi o que levou a gente a desenvolver esse projeto de doutorado, né, em que a gente busca entender como que é o atual comportamento e qual será o futuro comportamento das bacias hidrológicas no Brasil, frente às mudanças climáticas, né? A gente está trabalhando em parceria com a Universidade do Arizona, né, com o financiamento da CAPES, e esse projeto de doutorado ele se baseia em uma pergunta principal, né, e que se divide em 3 perguntas. Então, a pergunta principal é: quão sensitivas são as bacias brasileiras às mudanças no clima? E aí a gente abre esse leque e vai se perguntar em quais biomas estão essas bacias? E quais são os principais controles hidrológicos? Quem é que domina, quem que controla os fluxos de água nessas bacias? E a terceira pergunta é: como que as mudanças climáticas podem influenciar nesse controle dos fluxos de água nas bacias hidrológicas brasileiras? E aí, quando a gente se fez essas perguntas, a gente travou na primeira delas. Em quais biomas estão essas bacias? Tá, mas a gente tem um banco de dados de bacias? A gente sabe exatamente a condição, o comportamento hidrológico de uma bacia em todas as regiões do Brasil? Então a gente viu que a gente não tinha esse produto, a gente não tinha essa informação e a gente ia ter que correr atrás dela. E foi daí que surgiu a ideia do Cabra, e por isso a gente desenvolveu o Cabra como um trabalho que vai ser disponibilizado para todo mundo, porque a gente tem esse gap de informação, a gente não tem essas informações de bacia no Brasil, de uma forma agrupada. E por que utilizar esse grupo de bacias, esse banco de dados de bacias, esse Large Sample Approach? Porque ele já é utilizado no mundo inteiro, né? Ele surgiu, a ideia básica desse Large Sample Hydrology surgiu com o CHEMILS, que foi o primeiro, na verdade ele foi o segundo grande banco de dados de bacias hidrográficas, né? Porque ele deu sequência ao MOPEX, só que o MOPEX ele era mais focado para parâmetros de modelos hidrológicos. O CHEMILS ele já vai mais para o lado de atributos de bacia, que é o que a gente focou nesse trabalho também. E a partir do CHEMILS surgiram diversos outros trabalhos da mesma linha no mundo inteiro, né? Como, por exemplo, esse banco de dados que está aqui à direita, que é para o Reino Unido. E a partir desses bancos de dados, a gente consegue tirar informações do comportamento hidrológico das bacias e dos processos hidrológicos que a gente não conseguiria tirar se a gente analisasse as bacias de uma forma individual. Então, existem vários artigos que referendam isso, né, que complementam essa informação, e aqui nesse artigo desse ano que saiu, ele é basicamente um manual de como construir um banco de dados de grande amostragem, né, de grande quantidade de bacias, o que está faltando nos bancos atuais, né, é como se fosse um guia mesmo, um manual. E aí, nesse artigo, o Nans Ador, que é o criador do CHEMILS, ele coloca que a gente consegue derivar conclusões mais robustas quando a gente está analisando um grupo do que simplesmente o indivíduo. Então, a partir disso, a gente consegue inferir melhor sobre os processos hidrológicos e modelos hidrológicos também. Então, a partir daí surgiu a ideia da construção do Cabra, que é o Catchment Attributes for Brazil, que são os atributos de bacia para o Brasil. A partir dos dados da ANA, né, dos dados de vazão, a gente aplicou um filtro para apenas selecionar bacias que têm uma boa qualidade nos dados, né, tanto em tamanho da série temporal quanto na quantidade de falhas nessa série temporal.
E a partir daí a gente sintetizou, a gente agrupou, a gente organizou diversas fontes de dados, são muitas fontes mesmo, divididas em 8 principais classes, que são topografia, clima, vazão, água subterrânea, solo, geologia, cobertura do solo e um fator antrópico, que na verdade a gente depois transformou isso num índice de distúrbio hidrológico. E a partir disso a gente construiu esse banco de dados, que é o Cabra, que ele tem mais de 100 atributos de bacias, sendo que só entraram nele bacias que têm essa boa qualidade dos dados, que tem no mínimo 30 anos de dados, dentro deste período hidrológico, dos anos hidrológicos de 1980 a 2010, e com menos de 10% de falha nos dados. Então esse foi o critério para a gente selecionar uma bacia no Cabra. Então a gente partiu de 1.444 bacias, e a gente resultou, após esse filtro, em 735 bacias. Um diferencial do Cabra, que a gente dificilmente vê nos outros trabalhos de atributos de bacia, é que a gente performou toda a delimitação de bacias. Cada bacia foi delimitada por nós, né? A gente não pegou nenhum banco pronto. E para fazer essa delimitação, a gente utilizou os melhores produtos disponíveis, né? A gente utilizou o ArcHydro para fazer a delimitação automática, semi-automática, na verdade. E o modelo de estado de elevação utilizado, ele é um modelo que ele tem um erro removido. Ele é o Merit-DEM, que ele foi desenvolvido em 2019, então ele é um produto de alta resolução, de 90 metros. Geralmente, os produtos que existem hoje, eles têm uma resolução que é bem mais baixa, né, de 500 metros. E para fazer a delimitação, o processo foi o normal, que a gente aprendeu lá nas disciplinas da faculdade, em que a gente pegava a coordenada do ponto, né, que a gente trata como exutório, e a partir desse exutório, em cima do modelo de estado de elevação, a gente delimitou essa bacia. Ela foi feita de uma forma semiautomática, mas o procedimento foi esse. E aí a gente encontrou alguns erros, porque as coordenadas da ANA nem sempre batem com o que a gente tem ali no modelo de estado de elevação. Então, se eu simplesmente tivesse pego os valores da ANA, das coordenadas, e colocado no mapa e gerado as bacias, eu teria diversos erros. A gente encontrou, no mínimo, 130, 140 bacias que iam ter as áreas totalmente comprometidas. E aí, essas bacias que tiveram as áreas comprometidas, a gente foi lá e analisou, inspecionou manualmente cada uma delas, para que a gente não tivesse problema com as áreas das bacias. Porque isso geraria um problema muito grande. Porque a maioria dos atributos que a gente está utilizando aqui no Cabra, que a gente fornece no Cabra, eles são atributos que eles são a média da área da bacia. Então, se eu inicio com uma área errada, com uma delimitação errada, eu vou propagar esse erro para toda a minha série, para todos os meus atributos. Então a gente tomou um cuidado especial nisso. Então todas as bacias foram delimitadas por nós e a gente também inspecionou manualmente cada uma delas. Então a gente, em relação às áreas das bacias, é um produto bem, bem robusto. Aqui tem uma figura basicamente que explica aonde eram os pontos, as coordenadas da ANA, dos medidores de vazão, de nível, das informações de vazão. E a partir disso, ele se transformou nas bacias do Cabra. Então a gente tem ali as 735 bacias, elas, obviamente, muitas delas se sobrepõem, né, mas elas estão ali. Por exemplo, aqui a gente consegue ver claramente a bacia do Rio São Francisco. A gente tem ela inteira, desde a cabeceira dela até a foz do Rio São Francisco, mas a gente tem diversas outras bacias, subbacias dentro dela. Então a gente consegue ter informações não só da bacia principal do Rio São Francisco, mas de todas as suas subdivisões também. As nossas bacias, elas estão constantes, né, dentro das 12 regiões hidrográficas do Brasil e dentro dos 6 biomas principais do Brasil, sendo que o bioma em que a gente mais tem bacias é a Mata Atlântica. Talvez porque grande parte do Sudeste seja Mata Atlântica, e na região Sudeste é onde a gente tem a maior concentração, a maior densidade dos postos fluviométricos, seja da ANA, do INMET ou do DAE.
O segundo bioma que a gente mais tem informações, tem bacias, é no Cerrado, né? Aí o Cerrado a gente consegue, né, inferir que é por causa do seu tamanho, né? O Cerrado é grande, então a gente tem diversas bacias lá. O destaque negativo é que a gente tem um gap de informações do Pantanal, né? Que é até um motivo da gente querer saber o porquê que a gente tem poucas informações de qualidade no Pantanal. Tá faltando o que ali? Então isso também pode direcionar para outro tipo de tomada de decisão. E a gente tem aproximadamente 100 bacias na região amazônica também, que é uma área de grande interesse internacional. Oi. André, só um ponto, né? O Pantanal, provavelmente a gente não tem tantas essas informações de bacia, porque ele é bem complexo, cara, ter medida de vazão, principalmente nos períodos cheios, né? Porque você acaba não tendo uma calha principal do rio e fica bem difícil você trabalhar com monitoramento e a própria definição dessas bacias, né? Como que você vai definir as bacias ali, sendo que você tem contas, né, na mesma altitude? Então, isso é um dos motivos. Aí, na verdade, você acaba tendo, né, as bacias maiores ali dentro do Pantanal, mas é bem por isso, né? Pela essa dificuldade característica da região mesmo. Tá? Nós só um adendo aí. Pode Sim, a gente teve bastante problema na hora que estava fazendo aquela conferência. As bacias no Pantanal mesmo, muitas vezes os pontos que a Ana tem lá de medição, eles não batem com o terreno, com o modelo digital de elevação. Porque a gente sabe que o modelo digital de elevação ele é como se fosse uma foto, né? Ele capta apenas aquele momento. E a topografia do Pantanal nem sempre é assim, principalmente dos cursos d'água. Ela não se mantém exatamente a mesma durante todo o período, durante todos os 30 anos que a gente está analisando. Então isso aí deu alguns problemas, por isso que a gente tem poucas bacias mesmo. Fora isso que o canal, o leito do rio, ele muda com o tempo, né? Sim. Ele é variável, ele vai mudando. Fundo móvel, né? Então, assim, é bem mais complexo. Você não tem, assim, o canal que você tem hoje, daqui 10 anos, pode ser que ele não esteja naquele lugar. Já se movimentou. Exatamente. Algo comum que acontece lá, então é uma das dificuldades que tem nesse processo de monitoramento lá no Pantanal. Ô, André, tem uma pergunta. Sou eu, Gabriela. Oi. Esse espaço em branco no mapa é onde não tem as bacias, né? É onde não tem. Porque, por exemplo, nessa região aqui em cima do Rio Amazonas, aqui em cima eu imagino que seja muito difícil ter medição de vazão, porque o rio ele se torna muito grande, ele tem diversos... eu não sei como é que é o nome correto, como se fosse ali no Pantanal, que o rio ele sai da sua calha, né? Uhum. E depois volta. Então ali é bem difícil a gente ter as medições. Nossa, engraçado, porque ali, né, fica bem próximo da região de Belém, por exemplo. Aí não tem nenhuma medição boa nessa região. Isso é um super gap, né? Então, eu acho que Belém já está mais nessa região próxima. Eu acho, não, Belém é ali próximo do litoral, né? Mais para cá? É bem para cima. Então, é ali na pontinha. Eu vou dar uma olhada depois, mas a gente, assim, não se tinha alguma estação ali, ela não passou no filtro, né? De série robusta, né? Consistente. E só uma curiosidade aqui, eu tô curiosa. Teve alguma região em que você falou que o ponto da Ana estava deslocado, né? Com a elevação do terreno. Teve alguma região que esse deslocamento era maior, por exemplo? Que o erro era maior? No Pantanal. Tanto que no Pantanal teve algumas bacias que a gente não conseguiu corrigir. A gente simplesmente teve que tirar, porque a área não fazia sentido nenhum. Entendi. Só isso por enquanto. Então aí depois que a gente delimitou essas bacias, a gente começou a trabalhar com os atributos, né, de bacia, que tinham os atributos médios dentro daquela bacia. Então aqui a gente tem os atributos a primeira classe é a topografia. Então aqui a gente tem um mapa dos rios brasileiros que foram originados da nossa delimitação, os rios com a sua ordem. Aí ficou bem difícil de enxergar, né, as ordens menores, mas no mapa dá para a gente ter uma ideia. A gente tem bacias ali de ordem 9, então ali no Rio Amazonas, né, principalmente onde a gente tem a maior ordem a bacia de maior ordem do Brasil. E a gente consegue ver claramente ali os principais rios, né?
Rio Amazonas, Rio Xingu, Araguaia, Tocantins, São Francisco, Rio Paraná, Rio Paraguai. E aí, de topografia, a gente também tem informações de área, de elevação média, de declividade média e o ponto em que a altitude em que está localizada o medidor de vazão, a estação fluviométrica, que, né, tem uma diferença entre a elevação média da bacia e o ponto em que está o exutório da bacia, que teoricamente é no ponto mais baixo, né? A gente também tem informações de clima, que além das informações de atributos do clima, de índices do clima, a gente também está disponibilizando séries temporais, séries diárias, né, de clima, e para isso a gente utilizou 3 bases diferentes. Para os dados principais, e aí tem a quarta base para evapotranspiração real. Então, para a gente fornecer os dados básicos, né, meteorológicos de precipitação, temperatura, radiação solar, vento, umidade relativa, a gente utilizou 3 bases principais. A primeira é uma base que muitos daqui já utilizaram, que é o Xavier, é a base do Xavier, que ela poderia muito bem ter um nome, mas ela não tem um nome, então a gente fica chamando de Xavier et al., em que ela é uma base, é um grid regular de variáveis meteorológicas para o Brasil, em que ele tem mais de 4.000 estações e pluviômetros no Brasil. Então ele pegou todos esses pluviômetros com informações meteorológicas e estações meteorológicas também, e fez interpolação para as regiões que não tinham tantos dados, e criou essa base, né, esse grid regular. E hoje ele é um dos mais utilizados aqui no Brasil, e ele muitas vezes é utilizado como referência, né, para teste de outras bases, de outros produtos. Então tem um dado novo de sensoriamento remoto, de um satélite. O pessoal pega o Xavier, testa e adota ele como referência. Então ele, na nossa concepção, ele é o melhor dado de variáveis meteorológicas do Brasil hoje, só que ele tem uma limitação em relação ao nosso banco de dados, em relação ao Cabra. Ele só cobre o território brasileiro. Então, os dados do Xavier só tem dentro do território brasileiro, né, a área administrativa. E as bacias do Cabra, por mais que todos os exutórios eles sejam dentro do Brasil, a gente pode ter áreas a montante que são fora do Brasil. Então, a gente precisava de uma outra fonte de dados que tivesse essa cobertura fora do Brasil também, ali especialmente na região da bacia amazônica, né? Que a bacia amazônica ela começa nos Andes, e os Andes não estão no Brasil, então a gente não tem cobertura do Xavier. E para isso a gente utilizou o ERA5, que é um dado de reanálise global, em que ele se utiliza de modelos hidrológicos e observações para gerar dados que teoricamente são mais confiáveis. Eles são confiáveis de uma forma geral. Então a gente utilizou esses dados do ERA5 para ter essa cobertura em todas as bacias do Cabra, e não só nas que estão dentro do Brasil. Além disso, a gente criou esse novo produto, na verdade não é um produto criado por nós, a gente basicamente fez um ensemble. A gente pegou os dados do Xavier, pegou os dados do ERA e fez um ensemble que ele é como se fosse uma média ponderada, em que ele sempre busca o valor ótimo. Então a gente criou esse terceiro dataset aí que tem os valores mesclados do Xavier e do ERA5. E aí, para as bacias que a gente tinha cobertura total do Xavier, a gente fez os cálculos utilizando o Xavier. Para as bacias que a gente não tinha, a gente utilizou o ensemble. Só que a gente também disponibilizou o ERA5 para quem quiser usar. Isso daí para os dados básicos de meteorologia, né? Para os dados de evapotranspiração real, a gente utilizou o Glean, que ele é um produto holandês, e que ele tem lá vários produtos de evapotranspiração. Tem evapotranspiração real, evapotranspiração potencial, interceptação também acho que ele tem, não sei se ele tem umidade do solo. Enfim, ele é um produto que é amplamente utilizado, muita gente utiliza nos estudos, né? Então, para a evapotranspiração real, esse foi o produto que a gente utilizou. E além disso, a gente calculou diversos índices, né, para a climatologia, nosso período adotado como climatologia, que é de 1980 a 2010. Então aqui a gente tem algumas figuras, né, referentes aos índices climáticos, né. Dentre esses índices, a gente tem calculado aqui a sazonalidade de precipitação, que nada mais é do que o quão sincronizado está
a chuva com a temperatura. Então, ele é um índice que varia de -1 a 1, e quanto mais próximo de 1, a chuva acontece no verão, no período quente. Maior quantidade de chuva acontece com a maior temperatura. E quanto menor, quanto mais próximo de -1, é o contrário. A chuva acontece no período de inverno. Então a gente tem aqui, ó, na região aqui central e do sudeste, a gente tem a sincronia entre a precipitação e a temperatura. Então as chuvas ocorrem no verão, principalmente. Na região sul, a gente não tem muito definido como ocorre a precipitação, ela ocorre de uma maneira mais uniforme durante o ano. E aqui a gente tem nessa região amazônica, e aqui na parte alta, na parte mais baixa, na verdade, do cerrado, né, que ele ocorre com o inverno. Mas aí a gente sabe que nessa região a gente não tem um inverno muito pronunciado. E aí na hora de fazer a modelagem dessa equação de sazonalidade, a gente tem uma variação muito pequena entre a temperatura média mínima, né, do inverno e a temperatura média máxima do verão. Então, por exemplo, aqui em Campo Grande, em São Carlos também sei que é quente, a gente tem uma variação muito grande, né, entre a temperatura de inverno e verão. Mas na região norte, ali na região amazônica, a gente não tem uma variação, não tem uma amplitude térmica tão grande quanto a gente tem aqui. Então, ali em cima, o modelo ele não consegue entender muito bem, porque essa variação, essa amplitude é baixa. Mas aqui a gente consegue ver no histograma também que a maioria das bacias ela tem essa característica de chuvas no verão. Outro índice muito importante é o índice de aridez. Né? Então, ele indica o quão árida é a bacia, o quanto evapora nessa bacia, quanto é capaz de evaporar se a gente tiver água disponível em relação à precipitação. Então, a gente pode ver que as bacias mais áridas elas estão aqui na região da Caatinga, né, na região nordeste, o que é de se esperar. Mas a gente tem aqui, de uma forma geral, as bacias todas numa condição, a maioria delas numa condição estável, de equilíbrio entre falta de água e falta de energia, né, para evapotranspiração. Além disso, nos dados climáticos, por mais que os dados do Xavier eles tenham a evapotranspiração potencial, a de referência, né, pelo método de Pima-Monteith, a gente resolveu calcular novamente essa evapotranspiração potencial, utilizando todas as bases que a gente adotou no Cabra, tanto o Xavier como o ERA5 quanto o Ensemble, e disponibilizando, né, para ter um produto, para ter uma série temporal de cada produto. Então, cada produto tem sua série de precipitação, temperatura e também de evapotranspiração potencial. E para isso a gente considerou 3 equações diferentes. Né? A primeira é a equação de Pima-Monteith, que ela é uma equação que utiliza balanço de energia e balanço de massa na sua composição. A segunda é Priestley-Taylor, e que ela é um balanço de energia, ela se utiliza basicamente de radiação, né, do balanço de radiação. E a terceira é o método de Hargreaves, que ele é teoricamente, mais simples entre esses 3, que é um método empírico que é baseado em temperatura. Então ele se utiliza de radiação solar e temperatura média para o cálculo da evapotranspiração potencial. Então a gente consegue observar aqui pela imagem que todos eles estão dentro de uma faixa parecida, né? Tanto no número de bacias quanto na variabilidade espacial. A gente tem valores coerentes, né, condizentes uns com os outros. Aqui na região norte e nordeste a gente tem os maiores valores de evapotranspiração potencial. Aqui no método de Pima-Monteith, a gente também tem valores bem altos na região da Caatinga, no nordeste. E talvez a gente consiga explicar por que esses valores muito altos, que não são encontrados aqui, por que eles estão aparecendo apenas no método de Pima-Monteith. Talvez seja pela componente de vento que esse método tem. E a gente sabe que essa região é uma região que tem os ventos muito fortes, né? A grande parte da produção eólica do Brasil acontece lá. Então talvez isso seja explicado pelos ventos e pela componente de vento na equação do Pima-Monteith. E a partir dos dados de evapotranspiração potencial, a gente consegue, tendo os dados também de vazão e precipitação, a gente consegue estimar o balanço hídrico anual de longo termo. E considerando que a bacia é um sistema fechado, então
todo o balanço hídrico está composto apenas pela precipitação, evaporação e vazão. Então aqui a gente tem as bacias do Cabra. A gente pode ver que, basicamente, existe um agrupamento natural dessas bacias de acordo com os biomas. Então os biomas eles são naturalmente grupos e categorias de bacias. A gente pode ver que aqui, ó, nessa região do espaço de Boudico, eu acho que eu não falei, né, aqui, esse aqui é o espaço de Boudico, né? A gente consegue, a partir dele, estimar esse balanço hídrico anual de longo termo, apenas relacionando a evapotranspiração, tanto a potencial como a real, com a precipitação. Então, aqui no espaço de Boudico, no eixo X, a gente consegue separar a condição da bacia, a gente consegue identificar, na verdade, a condição da bacia. Se ela é uma bacia que tem limitação de água, ou se ela é uma bacia que tem uma limitação de energia. Então, as bacias que estão à direita dessa posição, dessa linha tracejada, elas são bacias que são mais áridas, elas têm limitação de água. E as bacias que estão à esquerda são bacias que têm limitação de energia. Elas são bacias menos áridas. Então a gente pode ver que tem uma separação natural. Aqui a Mata Atlântica está totalmente dentro da condição de limitada energeticamente, tem uma bacia que tem água de sobra. Isso considerando o sistema fechado. A gente sabe que na realidade muitas vezes isso não acontece, como a gente pode ver que tem um desvio em relação à linha correspondente à equação de Boudico. E aqui, desse lado direito, a gente consegue observar as bacias da Caatinga, que é a região mais seca, mais árida, e que elas estão aqui numa condição bem árida mesmo. Elas estão numa condição próximas a deserto. A gente vai ver mais para frente que teve um estudo que fez esse agrupamento por biomas globais. E o bioma Caatinga ele está próximo do deserto. Então isso é bem interessante de ver. E essa já é uma aplicação que a gente consegue fazer utilizando esse banco de dados com grande quantidade de bacias, em que a gente consegue, só de plotar isso, a gente consegue identificar os grupos, consegue identificar que os biomas eles são uma separação, um agrupamento natural e coerente do comportamento das bacias. E a partir também deste espaço de Boudico, a gente consegue começar a fazer ciência propriamente dita. Porque tudo que cai próximo ou em cima dessa linha da equação de Boudico é explicado pela equação de Boudico, que relaciona a evapotranspiração com precipitação. E o que não cai? Aí a gente começa a investigar. Por que tem essas bacias aqui da Mata Atlântica que estão caindo tão longe da linha da equação de Boudico? Por que essas duas bacias aqui, elas também estão além dessa linha que limita a energia da bacia? Quer dizer que aqui, por mais que ela tenha água, essa água ela deveria ser em maior quantidade do que ela realmente é. Considerando o sistema fechado, isso não faz sentido, mas a gente sabe que as bacias não são um sistema fechado. E aí você consegue começar a investigar e a estudar o comportamento delas e o que está causando esse desvio. Então essa é apenas uma aplicação básica que a gente consegue fazer e que não ficaria tão bem, não nos daria tantos insights se fosse feito com um pequeno grupo de bacias. Se eu tivesse colocado 10 bacias aqui, eu não teria conseguido identificar se o comportamento da Caatinga ele é padrão, assim. Então, essa é a importância de uma aplicação do banco de dados. Alguma pergunta até aqui na parte de clima? Não? Então vamos seguir. Agora a gente vem para a parte de vazões. Nós temos, além das séries de áreas de vazão que a gente está disponibilizando, para o período hidrológico de 1980 a 2010, a gente calculou diversas assinaturas hidrológicas, que essas assinaturas elas quantificam o comportamento hidrológico da bacia. Elas tornam possível a comparação de bacias. Por exemplo, uma bacia da Amazônia e uma bacia do Sudeste. A gente consegue compará-las através do cálculo de assinaturas hidrológicas. Coisa que a gente talvez não conseguisse fazer apenas olhando vazões. Então aqui a gente tem calculado algumas assinaturas básicas, como a vazão média, em milímetros por dia, o coeficiente de escoamento, o índice de vazão de base, esse half flow day, que é o dia do ano hidrológico no caso,
em que a vazão acumulada ela atinge sua metade. Então, assim, ela é um indicador de sazonalidade. Se a vazão ela ocorre mais no período inicial ou final do ano hidrológico. A gente tem também a declividade da curva de permanência, Flow Duration Curve, que ele a curva de permanência, acredito que todos saibam o que é, e aqui a gente consegue ter uma visualização interessante, que esses valores altos aqui, que eles, quando eles tendem ao infinito, quando a gente tem lá, não sei se vocês estão com a curva de permanência na cabeça, mas ela geralmente é uma linha, ela começa lá em cima, ela se centraliza e termina lá no finalzinho do gráfico caindo. Quando essa curva ela termina de uma forma abrupta no meio do eixo, sem terminar o gráfico, ela está tendendo ao infinito, essa inclinação da curva. E a partir dessa informação, a gente consegue inferir que uma bacia ela é efêmera, ou seja, ela não tem água durante todo o ano hidrológico. E a gente consegue ver isso aqui em algumas bacias da região Nordeste, né, da Caatinga. Então lá a gente tem algumas bacias que são efêmeras, elas não têm água durante todo o ano. Aqui a gente tem informações de elasticidade, que ela representa qual é a variação de vazão se ocorre uma variação de precipitação. Então a gente pode ver que na região também da Caatinga a gente tem essa maior variabilidade, muitas vezes porque a vazão média ela é muito baixa, então qualquer aumento na precipitação vai gerar uma vazão 5, 6 vezes maior do que a vazão média, né, que lá as bacias são bastante dependentes dos eventos de escoamento direto. E uma informação muito importante que a gente tira desses gráficos é a alta dependência das bacias brasileiras ao índice de vazão de base, no mínimo 60%. Então, em todas as bacias que a gente analisou, no mínimo 60% da vazão é escoamento subsuperficial, é a vazão de base. Além disso, a gente calculou assinaturas também para as vazões máximas e mínimas, né? Então a gente tem as vazões mínimas, né, que a gente calculou como sendo o quinto quantil, a frequência em que essas vazões mínimas ocorrem e a duração desses eventos de vazão mínima. Então a gente pode ver que a região da Caatinga ela se destaca, ela tem as menores vazões mínimas e elas ocorrem com maior frequência durante o ano e elas duram mais tempo também nessa região. E as vazões máximas, a análise é a mesma, né? A gente tem aqui as vazões máximas ocorrendo, as maiores vazões máximas ocorrendo aqui na região norte da Amazônia e aqui na região sudeste também. Só que a gente tem algumas dúvidas em relação a essas duas bacias aqui embaixo, bem azuisinhas, porque elas têm bastante influência humana. Então elas talvez sejam importadoras de água. E isso, na verdade, é o que a gente vai acabar descobrindo com essa análise que o Paulo vai propor para a disciplina. E aqui também, a frequência e a duração dos eventos de vazões máximas. A gente tem um fato curioso, que aqui na região da Caatinga, as bacias da Caatinga, da região Nordeste, elas, tanto para vazão mínimas ou vazões máximas, elas têm a maior frequência de ocorrência e a maior duração. Isso ocorre porque, primeiro, a maior parte do tempo está com vazões baixas, então a vazão média dela ela é muito baixa, ela é próxima das vazões mínimas, e qualquer alteração para mais nessa vazão dela, na vazão média, ela já se torna uma vazão muito alta para aquele rio. Então ela tem uma frequência muito alta de ocorrência e a duração também dela é grande. Então aqui a gente tem esse destaque para a região da Caatinga, tanto para vazões mínimas quanto para vazões máximas. Alguma pergunta em relação às vazões? Não? Então vamos seguir. Além das informações de águas superficiais, a gente também tem informações aqui de águas subterrâneas, né? Então a gente coloca, a gente tem primeiramente esse dado da altura, da profundidade do lençol freático, que é um produto desse trabalho do Fan et al. De 2013, em que ele estimou a nível global a profundidade, a altura do lençol freático, né? E a gente tem uma informação muito interessante também, que eu não sei se todos conhecem ou já ouviram falar,
que é um produto que foi produzido pelo INPE, aqui no Brasil, em 2011, né, um algoritmo, na verdade, em que ele estima o quão profundo é o lençol freático, sem você ter informação nenhuma de água subterrânea. Você basicamente precisa de um modelo digital de elevação, de um DEM, e a partir da aplicação desse algoritmo, ele vai estimar se o lençol freático naquela região ele é superficial, né, se ele está aflorando, se ele é raso ou se ele é profundo. Então ele tem lá as classes, né, de 0 a 50 ele é superficial, de 50 a 150 ele é raso, e acima disso ele é profundo. E aí a gente pode ver os resultados dele aqui na figura B. E analisando, comparando a figura B com a figura A, a gente vê que faz sentido os resultados. Aonde a gente tem os lençóis freáticos aqui mais profundos, que é na parte azul, a gente vem para o RAND e a gente observa que ele está com maior valor, que ele está indicando que são os mais profundos de fato. E então a gente consegue observar que a variabilidade espacial deles é bem parecida, e isso é uma coisa fantástica, porque a gente tem informação de água subterrânea, que geralmente é escassa, né, é difícil de ter medições, de ter posto de monitoramento, e apenas utilizando o modelo digital de elevação, que a gente tem disponível para o mundo inteiro, a gente consegue estimar se o lençol freático ele é superficial, raso ou profundo. Então, óbvio que é uma informação preliminar, mas já é um bom indicativo. E para isso ele se utiliza do potencial gravitacional. Além disso, a gente disponibiliza também informações sobre os aquíferos, né, que é o tipo de rocha e em qual aquífero aflorado está a bacia. A maior parte da bacia, o mais comum, na verdade. Agora, partindo para as informações de solo. Alguém tem alguma pergunta sobre água subterrânea? Beleza. Solo. Então, solos nós temos informações sobre a textura, profundidade, densidade de vazios, profundidade para rocha-mãe, e o carbono orgânico, né, que são informações cuja base é o Soil Grids 250, que é um produto de 2017, é uma base global de informações de solo. E também a gente tem informações sobre o tipo de solo que foram retirados do mapa da Embrapa, do Brasil. A gente converteu, né, a nomenclatura brasileira para taxonomia internacional. Então a gente tem aqui essas informações sobre o solo. A maior parte do Brasil, das nossas bacias, na verdade, elas são compostas por latossolos. E eu acho que o segundo que mais aparece aqui são os argissolos. Além disso, utilizando a textura, né, que foi fornecida aqui pelo Soil Grid 250, a gente calculou também a classe textural com base na classificação da USDA. Então a gente pode ver que o Brasil ele não tem, as bacias brasileiras, as bacias do Cabra, elas não têm um tipo único de textura, elas são basicamente uma mistura de texturas, e a grande parte das bacias, ela é uma mistura de areia e argila. Mas a gente também tem outras misturas que podem ser vistas aqui no histograma. Aqui na região sul, a gente tem a maior parte das bacias com argila, o que torna, né, a combinação de fatores do solo com a textura, carbono orgânico, que a gente vai ver na próxima figura, torna essa região bem produtiva, bem fértil. Aqui a gente tem informações da textura, que a gente utilizou para calcular a classe textural, né, da USDA, e também informações do carbono orgânico, densidade de vazios e distância para a rocha-mãe. Então a gente pode ver que aqui na região sul a gente tem solos rasos, com pequena quantidade de vazios e alta quantidade de carbono orgânico. Então de solos basicamente é isso que a gente tem de informação. Aqui também temos informações sobre geologia, que a gente utilizou mapa de litologia e classes de litologia do GLIM, que é uma base global também de litologia. Além disso, a gente pegou dados de porosidade e permeabilidade subsuperficial desse GLIMPS, que é também uma base global.
que é derivada dessa primeira base do Glean. E a gente converteu essa permeabilidade superficial em condutividade hidráulica subsuperficial, porque para alguns propósitos, para algum tipo de estudo, é mais interessante que se utilize a condutividade hidráulica, ao invés da permeabilidade. Então aqui a gente tem os mapas dos tipos principais, das classes principais de geologia no Brasil, das classes listológicas. A maior parte das bacias do Cabra, elas são formadas principalmente por rochas metamórficas, mas também a gente tem rochas sedimentares. E aqui a gente tem os mapas relativos à porosidade, à permeabilidade e à condutividade hidráulica. Então a gente tem um destaque aqui para a região sudeste, na Mata Atlântica, com baixa porosidade. Agora temos aqui os dados relativos à cobertura do solo. Né? Para esses dados, a gente utilizou os produtos do Proba 5, que é um satélite, né, um sensor, em que ele tem informações do uso do solo, da cobertura do solo do ano de 2015. Ele tem uma resolução espacial de 100 metros, que é... Geralmente, esse valor ele é mais acurado, tem uma maior resolução do que os outros produtos existentes hoje, nas bases globais. E ele divide a cobertura do solo em 10 principais classes, né? Algumas a gente tem pequena quantidade no Brasil, outras a gente nem tem, mas de qualquer forma ele fornece esses valores em porcentagem e a gente utilizou todos eles. Então, aqui nas imagens não tem de todos, aqui eu não teria por que colocar valores de neve, mas nos arquivos a gente tem essa porcentagem. Porque algumas bacias do Brasil, por incrível que pareça, elas têm uma porcentagem de neve. Bacias do Cabra, desculpa. As bacias, por exemplo, que começam na Cordilheira dos Andes têm fração de neve na sua cobertura. Então, aqui por essa imagem, por essa figura, a gente consegue observar que as nossas bacias, elas são minimamente impactadas pelo homem. A gente não tem bacias com predominância no uso, na cobertura de área urbana, sendo principalmente floresta e pastagem. Essa pastagem aqui, ela pode ser pastagem natural ou pastagem implantada, o satélite ele não consegue diferenciar, mas para propósitos hidrológicos a gente não tem tanto prejuízo não tendo essa separação. Para os propósitos talvez tenha um prejuízo, mas no nosso caso não tem tanto problema. Então aqui a gente pode ver que basicamente tem duas bacias que são altamente urbanizadas, aqui na região sul. Mas aqui a gente tem algumas que a maior parte delas é coberta por agricultura, aqui na região sul, na região centro-oeste e aqui nessa região que é o famoso Mato Piba. Além disso, a gente forneceu dados de NDVI também, que é um índice de vegetação índice normalizado de vegetação, é um índice de vegetação, eu não lembro agora exatamente o nome, vocês me desculpem, mas ele utiliza dados dos sensores do Proba 5 e do Spot 4 e 5, e ele calcula o NDVI médio para os anos entre o período de 99 a 2017. Isso é um tema bem interessante, que a gente já teve algumas aplicações que mostraram que é mais interessante você utilizar o NDVI do que métodos tradicionais para estimativa de vegetação para alguns propósitos. E um deles é nesse artigo que a gente publicou ano passado, em que, para o cálculo, para a estimativa do fator C, né, que é o fator de uso e cobertura do solo da USLE, para cálculo de perda de solo, é mais interessante que você utilize o NDVI do que o método tradicional, em que você aplica um único valor para uma classe de cobertura. E além disso, o NDVI ele se mostrou nesse trabalho que ele é mais acurado para você estimar a produção de sedimentos do que utilizando essa metodologia tradicional. Então, é importante que a gente forneça também esses dados de NDVI, porque eles têm uma importância grande para determinados tipos de estudos, como, por exemplo, a perda de solo. E essa parte de perda de solo, de erosão, é uma área que a gente quer futuramente expandir o Cabra. Então, é interessante e até mesmo essencial que a gente inclua esses dados de NDVI. E aqui, para finalizar os atributos,
a gente também calculou a interferência do fator humano através desse índice de distúrbio hidrológico. Não necessariamente é um índice de interferência humana, mas é um índice que relaciona o quanto essa interferência pode afetar os processos hidrológicos nessa bacia. Porque nem sempre a interferência humana afeta o processo hidrológico. Então, é só nisso, na hidrologia, que a gente está focando nesse índice, né? E ele é um índice quantitativo, então ele varia de 0 a 1, e você consegue quantitativamente analisar se uma bacia é mais ou menos afetada hidrologicamente pelo homem. Para o cálculo desse índice, a gente utilizou a distância da estação fluviométrica para a área urbana mais próxima. A gente considerou também a cobertura do solo, que é não natural, que seria, neste caso, a área urbana e a área de agricultura. A gente utilizou também o número, a fração de área e o volume total dos reservatórios dentro de cada bacia. O quanto esses reservatórios são capazes de regular a vazão dessas bacias, né? O quanto um reservatório pode segurar de água em relação à vazão média anual de uma bacia, né? O quanto ele é capaz de regular essa vazão. E também a demanda hídrica de cada bacia, né? Que a gente utilizou um produto gerado pela ANA, da conjuntura de 2017, em que ele tem lá os valores de demanda hídrica para diversos usos, para irrigação, consumo humano, enfim, para várias coisas. E a partir disso a gente criou essa equação, que ela pondera cada um desses fatores dentro dessa equação, e como resultado final a gente tem esse índice de distúrbio hidrológico, né, que identifica o quanto a interferência humana está afetando na hidrologia da bacia. Então aqui, deixa eu tirar isso daqui da frente. Resolveu aqui. Então aqui a gente tem as figurinhas, né? Então a gente consegue observar, principalmente pela última figura, que as bacias menos afetadas hidrologicamente, elas estão na região amazônica, estão na bacia amazônica, e quanto mais a gente vai chegando na urbanização, maior fica o valor desse índice, né? Sendo que as bacias mais impactadas, elas estão aqui na região sul e na região, não sei se aqui é sudeste, na região central do Brasil, no Cerrado. Aí aqui só para explicar para vocês quais são as possibilidades, né? Como que funciona esse índice. Por exemplo, a gente vai ter valores baixos desse índice, que varia de 0 a 1, para esse tipo de bacia. É uma bacia praticamente intocada. Ela não tem nenhuma área urbana próxima, ela não tem modificação da sua cobertura natural, ela não tem reservatório, ela não tem demanda hídrica nela. Ninguém faz nenhuma retirada de água dela. Então a gente tem esse valor baixo aqui para a Amazônia, por exemplo. Mas a gente tem também um caso intermediário para a região amazônica. Aqui a gente tem uma bacia que ela é toda floresta, basicamente. Ela não tem urbanização próxima. Ela não tem demanda hídrica, ela não tem retirada de água. Mas ela tem esses 2 reservatórios de água para a geração de energia elétrica. Esses reservatórios, eles são muito grandes, são gigantescos. Eles têm capacidade de regular até 10 vezes a vazão total da bacia. Então isso, na hora da ponderação na equação, acaba tendo um peso grande e ele acaba tendo um valor intermediário, né, desse índice de alteração de distúrbio hidrológico. Então foi aquilo que eu falei para vocês. Não necessariamente a interferência do homem. Porque se a gente for ver aqui, a gente tem apenas o reservatório. A gente não tem cidades, a gente não tem estradas, não tem nada. Mas esses reservatórios, eles têm uma capacidade de alterar o regime hidrológico dessa bacia que é muito grande. Então, por isso que a gente levou isso em consideração. André? Sim. Não só um ponto, você colocou aí que não tem interferência humana, né, mas na verdade os reservatórios eles foram feitos pelo homem, né? Sim, sim. Então, assim, com certeza tem um efeito. Eu só gostaria de ressaltar isso que o André está falando. Esse índice aí que a gente propôs, ele é extremamente relevante, porque tem muitas outras bases de dados que a pessoa simplesmente coloca uma informação dessa de reservatório, né, e ainda te dá algo assim mais quantitativo. Essa forma aí que foi proposta, que eu mostrou para vocês,
ela vai chegar no índice quantitativo variando de 0 a 1, onde a gente vai ter uma ideia, né, de quais são essas áreas que estão realmente mais afetadas. Isso, quando a gente for trabalhar com as análises de bacias, ele é fundamental, porque imagine, às vezes você vai fazer uma comparação, você quer entender o comportamento de uma bacia e não considera que lá você tem uma captação de água, ou você tem, sei lá, uma área urbana, industrial, que você tem um lançamento de água residuária. Isso muda totalmente a dinâmica dos fluxos de água que você tem dentro da bacia. Então, esse índice aqui, composto, ele já dá uma ideia inicial, né, dessas áreas, e na hora, por exemplo, dependendo do estudo que for feito, né, com essas bacias aí no Brasil, você pode selecionar ou não essas bacias. Então, você pode falar assim, vou descartar essas bacias que têm um valor de 0,7 acima de 0,3. As bacias mais afetadas, vamos dizer assim. Aí você já consegue filtrar e separar essas bacias. Ou não, na minha análise, isso aqui não vai fazer diferença nenhuma. Ou, pelo outro lado, eu quero saber simplesmente essas bacias que têm mais impacto humano. E aí você consegue filtrar e trabalhar isso de forma mais concreta dentro de uma análise maior. Tá? Então, esse índice é bem, bem interessante e bem importante na área. Essa imagem aqui, eu acabei falando que ela não tinha, né, interferência humana, mas, por um exemplo, ela tem interferência, a gente sabe disso, mas se você pegar uma imagem de satélite e fazer uma classificação automática, ela não aparece nada de interferência humana aqui, porque ela vai ter vegetação e água. Então você fala, pô, essa daí é uma bacia intocável, né, na Amazônia ainda, e na verdade não. Então esse índice é importante por isso, porque ele leva em conta diversos, na verdade acho que são todas as informações a nível nacional, né, que a gente tem, que a gente conseguiu, elas estão englobadas aqui. Então, em relação aos atributos das bacias, basicamente era isso. Aí eu não sei se você quer que eu fale, Paulo, sobre algumas das aplicações que a gente pode fazer. Pode falar dessas aplicações, sim, que acho que dá uma ideia, né, do que dá para fazer. O pessoal, vocês chegaram vocês tiveram alguma dúvida aí com relação à base? Ficou alguma coisa assim aberta que vocês não entenderam? Não, Paulo, achei bem claro, achei muito interessante a base de dados, muito complexa e completa, e gostaria de saber um pouco mais sobre as futuras aplicações. Tem aqui algumas ideias na mente, mas é sempre interessante ver o ponto de vista daquele que criou, né? Uhum. É legal. Então, André, mostra um pouquinho, né, dessas aplicações, até algumas coisas você pode colocar do que as próximas etapas do seu trabalho, né, o que a gente vai estar fazendo. Então, pode ir discutindo aí. E até, assim, o que a gente pretende aplicar na disciplina seria uma aplicação, né, com essa base. Não sei se vocês já chegaram a ler o artigo lá que eu passei. Na área até que o André comentou, ele pode falar um pouco mais. Quando você tem recarga ou descarga da bacia, né? Depois comenta um pouquinho também sobre isso, André. E Tá. a gente vai acabar, né, aplicando isso nessa base, a metodologia proposta lá naquele artigo. E a ideia é a gente discutir bastante isso, né? Como que varia entre as bacias, o porquê, o que está afetando ou não nesse contexto, tá? Pode seguir aí, André. Bem, então aqui essa aqui é uma das ideias que a gente vai desenvolver no meu doutorado, que é uma aplicação que é bem simples de se fazer, mas que é essencial para você ter uma ideia do que pode acontecer frente às mudanças climáticas, né? Como que a mudança do clima pode afetar a dinâmica hidrológica das bacias brasileiras? Bem, como eu mostrei para vocês lá no começo, na parte de clima, a gente tinha lá o gráfico, o espaço de Boudico. Essa figura aqui também é o espaço de Boudico. Ela está desenhada de uma outra forma, mas isso não muda nada, né? Essa aqui é a linha referente à curva de Boudico. E essa foi uma análise que foi feita por esses autores, Evaristo e McDonald, que é um estudo que saiu na Nature, em que eles fazem essa análise global dos biomas mundiais, né? Então, a gente tem aqui a posição no espaço de Boudico em que cada bioma no mundo ele se encontra, ele cai, né? Ele se posiciona. Então aqui, ó, nessa região mais árida, a gente tem, obviamente, os desertos. Aqui com um índice de aridez de aproximadamente 6, quase 6.
E eu não sei se vocês se lembram, mas as bacias da Caatinga, elas estavam aqui, 13,4. Então já é uma condição bem seca e que se as temperaturas aumentarem, a chuva diminuir, a gente pode facilmente converter aquilo em deserto. E com um clima mais seco, com menos chuva, todos esses biomas que estão aqui nessa região mais confortável de limitação energética, eles podem começar a se deslocar para uma região desconfortável de limitação hídrica, né? E isso pode causar alguns problemas. E em certos casos vai existir aí um ponto em que não vai ter volta. Como o professor Carlos Nobre sempre discute, né, o tipping point da Amazônia, né? Que a Amazônia está chegando num ponto que não vai ter volta. E a gente conseguiria mensurar isso, conseguiria visualizar isso aqui, fazendo esse acompanhamento através dessa curva de Budiko e aplicando dados de projeção climática para saber quais são as possibilidades. O meu bioma, ele está andando por uma condição, né, desconfortável, ele está tendo alguma alteração, um bioma tropical, de floresta tropical, ele pode se transformar num, não sei, mais seco. André, só um adendo aí. Eu não sei se a Chiquito lembra, né, mas que nem no trabalho dela do mestrado, a gente viu a mudança a ampliação desse período mais seco, né? E eu não sei se eu estava pensando, esse ano está acontecendo algo bem próximo do que ela tinha gerado em termos projetado. Que seria o período seco, né? Ele pegando aí parte de outubro, né? Ele ampliando, chegando quase em novembro. Que agora já era para estar chovendo mais, e a gente está indo num período muito seco, com altas temperaturas. Você lembra esse ano... Não, é exatamente isso que você falou, Paulo. É a extensão do período seco, né? Que ele ia até os primeiros dias de novembro. Tanto que os piores dias, os dias mais secos, eram nos primeiros dias de novembro. Tanto que o nosso índice de segurança hídrica ficou muito baixo em novembro. E aí depois, em dezembro, já começava a chover muito. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, chovia muito. E você lembra para quanto tempo era isso, Gabriela? Como assim, para frente? A projeção era 30? Era até 2100. E esse padrão se repetia, né? Foi impressionante, porque esse ano, né, ele começou... Uma coisa que aconteceu. Aqui, em Campo Grande, principalmente choveu em julho. Nós tivemos chuva em julho e tivemos chuva em agosto, que normalmente não acontece. Então, se talvez você pegar o total de chuva, não deve estar tão abaixo. Mas o que eu estou percebendo é que esse período sazonal, que é o que a Chiquita tinha visto no trabalho dela, ele aconteceu pelo menos esse ano, né? O período seco ele se estendeu um pouquinho mais, apesar de ter chovido em julho e agosto aqui. Hoje até um amigo que trabalha na Cinesul, ele estava comentando que bonito, está com pouca água, né? Eles estão com muito problema lá, altas temperaturas, vai chegar agora no feriado, está lotado, você não acha lugar, mas só ficar lá, e está com sério risco de acabar a água. Então eles estão vendo, já furaram 2 poços lá, não conseguiram água, então está na correria, porque você também, André, é interessante, né, disso que você estava discutindo, quando você também aumenta a temperatura, você aumenta a demanda de água. Sim. Né? Porque, assim, a gente está percebendo que está ficando quente, né? Você acaba tomando 3, às vezes 4 banhos por dia, gasta mais água, você tem que ingerir mais água. Então, aumentou a temperatura, aumentou também esse consumo, né? Você aumenta a demanda. E, por outro lado, você vai evaporar, e se você tiver menos chuva, você diminui a disponibilidade. Então, entra nesse caos aí. E pode acontecer o inverso em outras bacias. Então, isso que é interessante aí, que o André está discutindo, né, que a gente pretende fazer um dos trabalhos dele, é tentar ver aonde isso vai ocorrer, né, como, e aí ajudar justamente em políticas públicas, né? Como que a gente pode gerenciar melhor essas situações aí para as bacias do Brasil. Pode seguir, né? E para a gente fazer qualquer estudo do comportamento futuro das bacias, a gente precisa saber o comportamento atual delas. E é nisso que esse banco vai principalmente ajudar, né, contribuir. Vai
qualquer pessoa vai poder ter um panorama da sua área de interesse, do seu atributo de interesse, do comportamento atual das bacias. A partir disso, a gente consegue saber se está acontecendo alguma mudança, se pode acontecer alguma outra mudança no futuro mais distante. Enfim, então essa é uma das importâncias do trabalho. Outra aplicação que a gente pretende fazer no trabalho, no meu doutorado, é o agrupamento e categorização de bacias. Como que essas bacias brasileiras elas podem ser agrupadas e categorizadas? A gente viu que, plotando essas bacias no espaço de Boudico, a gente tem um agrupamento natural das bacias, né, pelo bioma, até porque os biomas eles já são áreas com uma biodiversidade... E aí, André, uma adenda aqui também. Não, pode falar. O Paulo saiu, hein? Aí caiu minha conexão. Pode entender. Ô, Pode Paulo, falar, tá Paulo. muito ruim o seu áudio. A gente não consegue te entender. Oi? Diminuiu meu áudio? Não, tava bem ruim o seu áudio, agora melhorou. Não caiu a minha conexão. Mas pode seguir, André. Não, Tá. lembrei que eu estava você ia falar alguma falando, coisa. foi o período, né? Que várias bases, às vezes, usam 20 anos de dados, né? A gente optou por usar 30 anos dessas séries hidrometeorológicas, justamente para a gente ter as normais climáticas, né? A gente ter uma representação melhor do que está acontecendo no clima e ter uma caracterização melhor da parte hidrológica e climática. Então, por isso que a gente optou por um período mais longo de série de dados, né? E aí acabamos filtrando menos bacias, mas com uma série um pouco mais robusta e mais, vamos supor assim, mais Representativo, né? representativa, né, do que acontece no clima e na hidrologia. Pode seguir. Esse aqui é outro trabalho que a gente pretende fazer, né, que é o agrupamento e categorização de bacias, e que ele só é possível quando você tem uma grande quantidade de amostras, né, porque na verdade isso é uma análise estatística, então você poderia fazer isso para qualquer área, né, qualquer área do conhecimento, área científica. E nesse caso, a nossa unidade de agrupamento é a bacia. Então a gente precisa do maior número de bacias para que a estatística consiga captar as particularidades de cada grupo e consiga separá-las, né, de acordo com a sua similaridade ou dissimilaridade. Então aqui tem uma aplicação que foi feita já com o Camels nos Estados Unidos, em que eles aplicaram uma análise de cluster bayesiana, né, que gerou aí um produto de 10 classes, e é isso que a gente pretende fazer aqui no Brasil também. Gerar essas classes, ver como é que elas se comportam, como é que elas se agrupam de acordo com as suas assinaturas hidrológicas, ver se essa variabilidade espacial ela é coerente com os biomas ou com alguma outra característica, e poder, através disso, a gente ter informações de quais são os controles, quais são as variáveis que são dominantes no fluxo de água nessas bacias. Então a gente vai poder categorizar esses grupos e apresentar as características dele. Por exemplo, o que está dominando as assinaturas? O que está dominando o fluxo hidrológico na bacia? É a vazão média? É a vazão que ocorre lá no verão? É o que? São as vazões de máxima? Então, a partir dessa categorização, dessa análise de cluster, a gente consegue identificar essas características. E a partir disso, a gente cria os grupos, como, por exemplo, nesse trabalho aqui que utilizou o Camels, né? Foi submetido ano passado e saiu faz, acho que um mês atrás. Em que, para os Estados Unidos, ele conseguiu categorizar, e a gente vê que tem até um agrupamento natural por região nos Estados Unidos, mas não é padrão. A gente consegue identificar alguns lugares, mas não são todos, né? Não é homogêneo. E aí ele coloca a região principal, a assinatura típica e o atributo dominante. Então, a partir dessa categorização, a gente consegue ter uma visão geral dos controladores do fluxo de água nas bacias brasileiras. Então, isso é uma das coisas que a gente pretende fazer. Como o Paulo falou no começo, a gente vai submeter até hoje esse artigo. A base de dados está 99% pronta.
Então, mas o que a gente vai utilizar no trabalho da disciplina já está pronto, eu vou passar para vocês. Só que a gente pretende no futuro ter um site, né? Já está em desenvolvimento, mas a gente pretende ter um site que vai ter um layout bem fácil de entender para que qualquer pessoa possa utilizar os dados do Cabra. Não só nós que somos da academia. Qualquer pessoa de uma, sei lá, de uma prefeitura que quer fazer uma análise lá para a Secretaria de Meio Ambiente, vai lá, pega no mapa, acha sua cidade, vê se tem uma bacia dentro da sua cidade ou próxima, clica e faz download dos dados. Uma coisa bem simples. A gente não tem isso pronto ainda, porque a gente preferiu focar na questão do artigo, né? Porque, na verdade, sem o artigo não tem nada. Então, a gente focou nisso e não está pronto ainda, mas é assim que a gente pretende fornecer os dados, né, de uma maneira simples. O que eu vou passar para vocês de dados, ele basicamente está em formato TXT, e aí vocês vão poder importar no software do gosto de vocês, no Excel, no MATLAB, no Python, o que vocês acharem melhor, para a gente poder trabalhar com as informações do bacia. E além disso, o Cabra, ele, por mais que a gente esteja finalizando o artigo hoje, submetendo essa base e deixando essa primeira versão pronta, a gente pretende que ele seja uma coisa, um produto em constante melhoria. Então, para o futuro, a gente espera agregar algumas informações de outras áreas do conhecimento, como, por exemplo, agronomia, ecologia, mudanças climáticas, é uma das primeiras coisas eu acho que a gente vai acabar implementando. E também Social Hydrology, que é uma área que está em alta aí na hidrologia e que, né, o que for possível, a gente tem interesse em adicionar no Cabra. Essa parte eu acho que a Gabriela entende bem. Né? Então, se tiver alguma sugestão, se alguém tiver alguma sugestão de qualquer outra coisa que possa ser inserida no Cabra ou melhorada, a gente está aberto, né, a ouvir as críticas. E aí, quais são as implicações que a gente espera que o Cabra gere, né? Primeiro é esse fornecimento de uma base de dados extensa e robusta para as bacias brasileiras. E como objetivo maior, como objetivo principal, a gente quer melhor entender como é o comportamento das bacias brasileiras e como que funcionam as respostas dessas bacias às mudanças nas suas entradas, nos seus... não pode dizer nas mudanças climáticas, porque não são coisas de projeções, mas qual é a resposta hidrológica daquela bacia? Isso tudo para garantir o provimento de água, energia e alimento, além do provimento de serviços ecossistêmicos, né? E além disso, a gente espera contribuir para o desenvolvimento científico no Brasil e no mundo, porque essa é uma base que ela vai possibilitar o desenvolvimento de diversos trabalhos em diversas áreas, e não só no Brasil. O Brasil, como eu falei para vocês no começo, e como todo mundo sabe, ele tem características únicas no mundo, tem uma biodiversidade absurda, tem quase 20% da água doce do mundo corre aqui, então ele tem uma importância global a nível hidrológico. Então a gente está inserindo o Brasil nessas análises globais, nesse conceito global. Então esse é o meu contato pessoal, né? Eu vou estar sempre aqui nas aulas com vocês, então, mas se alguém quiser mandar e-mail para tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, vocês fiquem à vontade. Mas eu tô aqui com vocês durante a aula, e agora se alguém tiver alguma pergunta, alguma sugestão, ou se quiser fazer apenas um comentário, a gente está disponível. Não sei se o Paulo está ouvindo. Valeu, André. Tá. Peraí que eu acabei tendo que entrar com o meu celular também, porque tá caindo muito na internet aqui. Deixa eu voltar aqui. Beleza, acho que ficou bem claro aí, André, o que você estava perfeito. Pessoal, vocês ficaram com dúvida em alguma parte? Por enquanto não, Paulo.
Eu achei até interessante a hora que a André estava comentando sobre os municípios usarem, né? Uma coisa que daria para fazer com essa base, né, seria um outro trabalho, era pegar todos esses dados e fazer regionalização de evasão, chegar a um produto que você regionalize evasões para outros locais sem dados, sabe? Então pensa em um município onde não tem tanta água, uma região ali, onde não tem informação, né? Desculpa. Você conseguir, às vezes, regionalizar produtos, né, ou tipo, vazões mínimas, que é 90, que é 95, assinaturas hidrológicas, dá para regionalizar bastante coisa, regionalizar parâmetros e modelos. Então, são coisas que iria dar uma funcionalidade mesmo para a gestão dos recursos hídricos impressionante, assim, coisa que antigamente a gente não conseguia enxergar, né? Então, vocês podem estar dando uma olhada agora, talvez seja bastante informação, né, que vocês viram, mas eu tenho certeza que a hora que vocês começarem a pensar, né, em usar isso, vai vir muita coisa na cabeça, assim, que daria para fazer. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Paulo, Não, uma coisa que queria você pediu... Pode falar, Dimagno. Pode falar. Eu queria só pedir, se possível, que essa apresentação constasse lá no Google Classroom, para a gente poder pensar e olhar os dados com mais calma. Acho que ajudaria. Isso, eu gravei também, o Dimag. Aí o André pode deixar a apresentação e eu gravei, né? E aí também, se quiser voltar alguma coisa, dá para assistir, né? E assistindo também com o tempo. Eu vou deixar disponível lá também. Tá? Pessoal, Maria, Jordânia, ficou alguma dúvida? Até agora foi bem tranquilo, professor, bem didático, assim, deu para entender bem como é que é tudo. Vamos ver agora o material deixado para a gente aprofundar um pouco mais, né? Uhum. Achei Paulo, ok você também, havia professor, falado... consegui entender. Legal, Jordânia. Paulo, você tinha falado para eu comentar sobre a aplicação do trabalho, né, do tamanho efetivo da bacia. Eu não sei se todo mundo leu o artigo que o Paulo mandou, mas ele é um artigo que fala sobre o tamanho efetivo da bacia. Porque a gente consegue relacionar, principalmente pelas assinaturas hidrológicas, a quantidade de vazão de uma bacia em relação ao seu tamanho, né? A gente consegue ter uma ideia, uma bacia maior vai ter uma vazão maior. E esse trabalho que eles fizeram também, eu não sei exatamente agora a base que eles utilizaram, mas eles calcularam esse tamanho efetivo de bacia, que é o que a gente vai ter que fazer no trabalho. Ele basicamente identifica uma bacia que ela tem, de acordo com a sua vazão, de acordo com a precipitação e a evapotranspiração real, se ela tem um tamanho efetivo, um tamanho que produz água maior ou menor do que realmente a área dela. Então, a partir disso, a gente consegue saber se uma bacia ela é importadora ou exportadora de água, né? Se ela está tendo recarga ou descarga de água. Então, isso é bem interessante. É uma coisa que até a gente pensou em adicionar no Cabra, mas deixamos para a disciplina. E eu acho que é isso, né, Paulo? Sim. Todo mundo já começou a ler o trabalho? O pessoal, vocês já começaram a ler? Já? Sim. Sim. Eu queria ver com vocês, se vocês acham que amanhã tá ok para apresentar o trabalho? Beleza, porque assim, a ideia então agora, como a gente já viu, né, as informações que tem, André, depois dá para disponibilizar até uma tabela que você fez, que tem todos os atributos lá. Daí é legal também para eles verem tudo que tem, né, todos os atributos, as assinaturas hidrológicas que foram calculados, tudo certinho, dá para vocês verem a base do que existe. E, o que eu ia falar, agora a gente discutindo o artigo, amanhã, a gente vai conseguir ver qual que é a novidade do artigo, o que ele propõe, né, os objetivos, quais são as equações que ele usa e qual que é o impacto dele para a ciência. Assim, aí a gente vai começar a discutir isso. E amanhã vai ficar assim, bem visível, né, o que a gente vai ter que fazer. Então a gente vai ver os inputs, a equação usada e para que a gente vai usar isso.
E aí vai ser bem na linha disso que o André está comentando, né, de bacias que tem uma contribuição ou ela está uma descarga. Então, qual que é esse balanço dentro da bacia? Tá? Então, é interessante, eles propuseram um indicador novo para isso. Né? Então, acho que vai ser bem legal a gente aplicar aqui e começar a discutir isso dentro das nossas bacias. Vai dar até para ver essa questão, se esse índice que eles propuseram, ele casa ou não com o nosso índice que a gente propôs de impacto humano, Distúrbio hidrológico. distúrbio hidrológico. Então, vai ser legal a gente ver se isso se casa bem ou não, se tem muita diferença entre eles. Então, e a gente já consegue comparar com esses índices que a gente fez, assim bem como com as outras assinaturas hidrológicas calculadas. Então, a gente vai conseguir correlacionar bastante coisa aí com esse indicador novo, tá? Então, assim, quer colocar mais alguma coisa, André? Não, eu só ia perguntar para eles se pelo menos uma pessoa de cada grupo sabe trabalhar com MATLAB ou Python, porque assim isso facilita bastante o trabalho. Sabe? Ô, André, já que você não tem o site, eu queria saber em que base você está disponibilizando todos esses dados? Então, a gente está finalizando, não está disponível ainda, né? Mas a gente vai colocar naquele Zenodo. Não sei se você conhece. Não sei o que é. É uma Mas base de dados. Mostra aí. É fácil de usar. Entra na internet. Tá? Assim, esse Zenodo, Gabriela, por exemplo, se você for mandar algum artigo para a WRR hoje, ela pede que todos os seus inputs, seus resultados estejam disponíveis. Então, a gente não consegue, por exemplo, submeter um artigo para a WRR sem ter os dados disponíveis. Aí o Zenodo é uma, tem várias outras, né? É uma plataforma que você vai lá e coloca, né, a sua base de dados que você usou, e aí ele gera um DLI todo dessa base, e as pessoas podem estar usando. É aquela ideia de dados disponíveis, né? Que você disponibilizar todos os dados. Então é uma coisa legal isso. E a tendência hoje, né? Das revistas estarem pedindo mesmo para o usuário conseguir reproduzir a informação, testar, né? Entendi. Nossa, Esse legal, artigo foi legal. para a WRR, Paulo? Não entendi demais. Esse artigo foi para a WRR? Não, a gente vai mandar ele para RES. Ah, tá legal. Mas todos assim, a WRR é uma que pede, sabe? Hoje em dia, você não consegue submeter nada na WRR se não disponibilizar as informações. Tem que colocar. É uma das exigências na hora de submeter o artigo. Eu estou mostrando a tela do outro computador aqui. Aqui, eu não sei, eu não tenho certeza se vai aparecer exatamente assim para o usuário, porque essa aqui é a tela de upload, né, para o dono da base. Mas isso aqui vai estar disponível para download, ó. Vai ter um arquivo zip para cada classe. Então, eu vou ter um arquivo zip aqui com os shapefiles dos limites da bacia. Aqui eu tenho as séries diárias de clima e vazão. A série de clima ela tem quase 1 GB, porque são 3 produtos e bastante variáveis. E aí, os dados eles vão estar basicamente neste formato aqui. Por exemplo, de solo, os atributos de solo. Eles vão estar em TXT. Aqui tem um cabeçalho, né, do Cabra. Aí aqui eu explico o que é cada uma dos cabeçalhos, do nome de cada coluna. A unidade que está. O ID do Cabra. O ID da Ana. Aí aqui no caso, como é solo, aí vai aparecer aqui, ó, a taxonomia. Taxonomia é o tipo mais comum de taxonomia de solo da bacia. Aí tá, tem informação de taxonomia, depois a textura com base na USDA, porcentagem de areia, silt, argila, carbono orgânico, densidade de vazios e profundidade para rocha-banho. Então, todas as informações vão estar assim.
Basicamente esse é o formato. Vai estar em TXT, você consegue importar em qualquer software. No Excel, no Python, no MATLAB. E as séries diárias, deixa eu mostrar. Aqui tem séries de vazão. O que a gente tem aqui, a informação, aqui no cabeçalho, aqui as informações já são individuais, né, para cada bacia vai ter um arquivo desse, porque são as séries diárias. Então eu tenho informações aqui do ID do Cabra, o ID da Ana, a coordenada do ponto de monitoramento, a área da bacia, a elevação média da bacia e a qualidade do dado. Se ele é um dado... Só uma coisa, André. Como o André colocou o ID aí, né, do Cabra, o usuário vai conseguir também ter acesso a todo o shapefile que o André delimitou as bacias. Então ele consegue ter todas as informações e também o shapefile da bacia. Pode seguir. Exatamente. E aí até isso aqui, quando eu estava lá no Arizona, a gente utilizou o Camel lá. E era muito, não vou falar que é ruim, mas era chato, porque na planilha de vazão você não tinha informação diária. Então para você fazer qualquer cálculo lá no MATLAB que a gente estava usando, tinha que abrir um arquivo e abrir outro só para pegar o valor diário, para fazer essa vazão normalizada, né, em milímetros por dia. E isso era bem ruim. Então essas pequenas coisinhas que eu senti na pele, né, usando o Camels lá, eu tentei melhorar nessa base. Então aqui a gente tem todas as informações que eu julguei essenciais dentro já do TXT da vazão, e não apenas a vazão, para você trabalhar de uma forma mais simples. Aí aqui tem também a informação da qualidade do dado. Se ele é um dado faltante, se é uma falha, se ele é um dado não consistido, né, se é o dado cru, ou se ele é um dado consistente. Essas informações aqui são da Ana, não são minhas. Inclusive uma coisa que eu vi ontem, Paulo, eu acho que você já sabia disso, a gente tinha notado já, desde que a gente conversou lá com o Gabriel da Ana, eles estão cada dia mais melhorando os dados do HydroWeb. Então, isso aqui, por exemplo, dados que antes eram de qualidade não consistida, eles não tinham sido verificados ainda, agora já estão consistidos. Então, isso aqui é uma coisa que a gente vai poder sempre aprimorar na base de dados. Né, trazer uma confiança maior para o usuário. Sim. Bem, então esse aqui é o dado de vazão. Esse aqui, com certeza, eu acho que eles vão usar. Tenho quase certeza. E dados de clima. Outra coisa legal desses dados de clima, eu até comentei com o Julian, né, que ele estava com muito problema de dados aqui, na hora que ele estava usando o SWOT, né. Aí eu comentei com ele que tem que partir para outras bases. E aí, uma dessas bases aí que o André usou, que é o ERA5, tem informação de, sei lá, todas as variáveis praticamente meteorológicas que dá para você usar, que o André, no caso, usou para calcular a precipitação potencial, e assim você rodar o modelo, né, sem ter grandes problemas. Porque hoje a gente tem informação meteorológica, assim, todos os coletivos de bacia é muito difícil, né? Então a gente acaba ficando limitado, tem muita falha, às vezes erro. Às vezes uma base dessa, se você usar ela para complementar, ou mesmo ela quando você não tem informação, vai ajudar muito na modelagem. Eu não sei se o Julian já começou a dar uma olhada nela, já viu, Julian? Alô? Você começou a dar uma olhada, já não era 5, Julian? Então, por mais que eu esteja atrasado, eu tô meio que brincando com os dados. Eu baixei os dados do Xavier e tô testando só os dados do Xavier agora no modelo, e já melhorou bastante. Uhum. E depois eu vou testar o ERA, e depois eu vou tentar um ensemble do Xavier com o ERA. É porque o Xavier ele vai até 2013 e com erros, sem aquela correção até 2017. Sem aquela correção até 2017. Então, eu vou depois tentar usar o Xavier e o ERA junto. Mas eu estou testando eles separados. Legal. Primeiro. Não, isso aí você vai ver que com certeza tende a melhorar, né? Tem até um trabalho aí que a gente fez, que foi do mestrado do Antônio aí na Bacia do Ribeirão do Onça, que a gente tinha alguns pontos de chuva, e aí a gente acabou incorporando vários, né? Então, usamos o Trim, usamos dados que estavam fora, que era da Ana,
E aí ele rodou o SWOT em esses diferentes inputs, depois ele fez uma composição desses, acho que na verdade era 4, 5 inputs, no caso só de chuva, né? E melhorou muito, assim. Ele fez uma combinação bayesiana, melhorou muito o resultado da invasão. Sim, foi esse trabalho que me inspirou a fazer esses testes, na verdade. Isso aí realmente melhora, porque você acaba tendo muito vazio, às vezes você tem falha. Então, hoje em dia, a gente tem que usar toda a informação possível, né? Eu comento com os alunos da aula da graduação, eu não sei se vocês já viram, né? Hoje em dia já se usa, quando você tem essas torres de telefonia, quando chove, começa a ter variação nas ondas das torres, né? E aí, isso aí o pessoal já usa para ter uma estimativa de chuva. Então a gente já tem informação de chuva a partir dessa variação de torre de telefonia. Agora, o que eles estão fazendo? Eles estão começando a usar a informação de celular para ter informação de chuva. No futuro, possivelmente, cada celular ele vai ser tipo um pluviômetro. Ele vai dar informação, vai variar ali, ó, vai ter alguma variação em termos de rede, e essa informação vai ser relacionada com chuva, e você vai ter uma quantidade enorme de dados de chuva no mundo inteiro. Então, Sim. assim, essa velocidade, essa quantidade de dados, ela está ficando cada vez maior, e a gente tem que estar tentando usar, né? Às vezes você não tem no local, você tem que tentar se adaptar e usando cada vez mais informação, o que for possível, né? Porque não é toda bacia que vai ter monitoramento, principalmente no Brasil. Pode falar do clima aí, André. Tá. Ó, aqui tem um exemplo dos dados climáticos, e como eu falei para vocês, os dados. Aqui a gente vai ter dados climáticos das 3 bases, né? Do Ensemble, do ERA 5 e de referência, né? Que é do Xavier. O Xavier ele tem aquela limitação de que ele não cobre o Brasil inteiro. Então, algumas bacias não vão ter dados Xavier. Aí, nesse caso aqui, o arquivo vai ser basicamente esse. Essa bacia não é totalmente coberta pelo Xavier, pelo dataset Xavier. Por favor, use o ERA 5 ou o Ensemble Data. E aí, o usuário vai vir aqui e vai pegar outro. Ou ele vai voltar lá no ERA 5 ou no Ensemble, ou ele vai pegar outra bacia de referência. Aí, aqui na referência, o que tiver informação vai ser assim. Né? De novo, as informações da bacia, uma breve descrição dos dados, né? Porque aqui a gente tem 3 valores de evapotranspiração potencial, né? Tem calculado por Pima Monteith, Priscilla Taylor e Hargreaves. Então aqui está descrito, né? Só para o usuário não ter dúvidas na hora de usar. Então a gente tem a informação no dia da precipitação, temperatura mínima, máxima, umidade relativa, vento, radiação solar, a evapotranspiração real e a potencial. E aí tem as informações lá para todo o período. Isso para todas as bacias. Então, basicamente, assim que são os dados. Vão ser todos em TXT, a não ser as bacias, né? O limite delas, que vai ser em shapefile. Mas acredito que ninguém vai ter dificuldade para utilizar, não. Alguma dúvida? Ficou claro aí, pessoal? Os dados? Acho que sim, André, ficou bem claro e, nossa, parabéns, está muito legal. Já estou pensando mil coisas que dá para fazer com isso. Assim que ficar disponível para discussão lá, eu mando o artigo para vocês. Já manda que a gente já vai citando, já. É isso aí. Também, assim, quem de vocês tiver ideias de usar, e às vezes o link aí pro banco não está disponível, é só pedir que o André vai passando, ele passa os dados, né? E ajuda, às vezes tirar alguma dúvida e tal. Então a ideia é usar mesmo a base e gerar coisa nova, né? Gerar conhecimento científico mesmo, coisa aplicada para a sociedade também, e por aí vai. É porque assim, eu tenho todos esses dados prontos já comigo, mas nem todos estão bonitinhos, assim, né, em TXT, com cabeçalho e tal. É isso que eu estou processando ainda. Mas, sei lá, por exemplo, dados de água subterrânea, não gerei o TXT ainda. Mas vocês falam, eu quero um dado de água subterrânea. Eu vou passar, né, não tem problema.
Só não vai estar no formato que vai ser o formato final disponível para o usuário. Beleza, pessoal? Então, assim, vamos combinar amanhã. Vocês vão estar, né, naquela sequência de grupos lá, montando a apresentação. E aí amanhã vocês vão apresentando e a gente vai discutindo. E vamos interagir para ter uma ideia bem formada do que foi o artigo, o que eles quiseram passar, qual que é a novidade, o que usaram. E aí a gente, tendo essa ideia bem clara, a gente define os inputs, define o que a gente vai gerar, e aí a partir de sexta a gente já começa, o André passa os dados, que são os inputs, a gente já começa a calcular e tentando gerar os resultados. E aí na semana que vem a gente começa a discutir, né, esses resultados que vão gerar, a gente pode mostrar as tabelas, figuras, a gente vai discutindo aqui juntos. Tá bom? Paulo, Isso. Pode falar, André. A gente vai dividir as bacias ou vai, por exemplo, vai dividir, eu digo, não vai usar todas, vai selecionar algumas ou não? Ou vai, então, a princípio, vai rodar em tudo? Isso aí vai depender na hora que a gente for discutir o artigo, aquele artigo. Tá. Ver se ele leva em conta a influência humana ou não, como que ele dividiu as bacias lá, entendeu? Se no artigo eles verificaram que não tem problema e dá para usar tudo, e na verdade o índice que eles estão propondo pode até ajudar a filtrar o que é uma influência humana ou não, a gente coloca tudo. E aí a gente vai discutindo isso. Eu estou pensando, André, que eu acho que ele vai casar bem com o índice de influência humana que a gente propôs. Porque se a gente pegasse bacias mais urbanizadas, tem uma bacia urbana, igual aqui em Campo Grande, né? A gente importa a água do Guarinova. A gente tem mais de 100 poços perfurados aqui. Então, e tem muita água de fora vindo. Praticamente 40, 50% da nossa água vem do Guarinova de transposição de bacias. Então, é uma bacia importadora de água, né? Com certeza. Então isso vai dar um casamento bom, eu acho. Mas vamos ver, os resultados... Eu fico pensando naqueles casos em que a gente tem lá uma área, uma vegetação natural, uma floresta e o reservatório. Porque lá a vazão, o reservatório vai estar controlando a vazão, né? Uhum. Eu não sei. Mas como ele utiliza também a evapotranspiração, talvez tenha essa alta evapotranspiração do lago, né? E geralmente tem. E vai compensar. Então, isso que a gente vai ter que ler bem, discutir no artigo, e aí a gente a hora que a gente gerar isso, plotar isso num gráfico, no mapa, a gente vai começar a ver e aí discutir o que está influenciando. Então, eu acho que esse que vai ser o exercício legal da disciplina, né? A gente colocar, plotar e começar a discutir o que está influenciando e ver, né? Isso aí que a gente vai... Não sei que resultados que a gente vai gerar. Mas acho que esse que vai ser o processo aí de aprendizado e de discussão. Beleza, pessoal? Então, assim, por hoje seria isso. Aí amanhã, então, vocês vão apresentar o trabalho. A gente vai discutir um pouco mais aí de como que a gente vai montar os nossos resultados, a discutir esse artigo, essa proposição do artigo, né? Tá certo? Professor, mesmo horário amanhã? Mesmo horário, Jordana. Jordana, você está trabalhando, né, na empresa? Você tem algum problema esse horário com você? Não tem não. Eu vou para a sala de reunião sempre e fico vendo as aulas, não tem problema não. Mas a sua companhia é de Goiânia mesmo, né? Oi? A companhia de águas que você trabalha é de Goiânia. Eu trabalho numa empresa privada que faz projetos para as companhias. Atualmente a gente está trabalhando mais para Pernambuco. Pernambuco? Legal. Isso. Então, todo mundo tá ok com esse horário, pessoal? Tá ok. Tudo certo, Maria, Paulo. Fica bom para você também, Maria? Perfeito para mim, professor. Eu tenho aula só de manhã. Tem aula só de manhã, beleza. Vitor e Bertotto? Eu tenho monitoria, mas amanhã eu posso sair, sem problemas dela. Beleza. Por mim também tudo bem, professor. Beleza, então.
Então tá. Então amanhã a gente se encontra aí no mesmo horário. Eu mando o link também um pouquinho antes. E aí a gente segue nessa linha de discussão. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Tá bom, Paulo. Eu vou disponibilizar daí o link da aula, tá? E o André também salva aí o PDF para disponibilizar também aqui no Google Classroom. Beleza? Então, falou, pessoal. Até amanhã. Até mais. Até mais, pessoal. Valeu, pessoal.